nós vamos para a palavra de Deus, porque a gente vai falar hoje de um assunto muito importante. Por que é importante? Porque eu tenho lidado com coisas que não era muito assim, não é muito difícil de ver, mas também não era muito comum. Mas agora tem acontecido assim com muita frequência. E por estar acontecendo com muita frequência, hoje eu estava orando a Deus e Deus tocou no meu coração para me pregar sobre isso. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre espíritos imundos. Você tem que saber como é que ele age. Por quê? Porque, gente, eu tenho orado por pessoas que estão manifestando mesmo. O diabo está, ó, só na família. Porque eu já preguei isso aqui uma vez, né? Se a Bíblia diz o seguinte, que para o ladrão entrar na casa e roubar os bens de um valente, primeiro ele tem que fazer o quê? Amanhetar o valente. Eu já preguei sobre isso aqui. Então o demônio, para ele entrar na sua casa e destruir a sua família, nossa família, cara, primeiro ele tem que prender a gente, que somos aqueles que fomos chamados como coluna, aqueles que fomos chamados para guerrear pela nossa família. Se ele fizer assim com a gente, já era. Ele vai entrar na nossa vida e vai saquear os bens. E qual é os bens? É a sua família, seus filhos, sua prosperidade, sua saúde. Esses são nossos bens. Então a gente hoje, a gente tem que estar muito alerta, pessoal. Entendeu? A gente tem que estar muito alerta. Ele sempre vai tentar atacar eu e você, que somos os valentes da nossa casa. Somos aqueles que estamos valentes, por quê? Porque nós é que oramos, lutamos em oração, buscamos a Deus para a salvação da nossa família. Entendeu? Então ele sempre vai estar rodeando a gente. Por isso que a Bíblia diz: o demônio ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Se ele conseguir, ele vai tragar. Então o primeiro passo é a gente saber como que ele age, entendeu? Uma das coisas que tem dado lugar a ele, que a Bíblia, Jesus, ele falou isso aqui, ó, gente, tudo. Um detalhe que está escrito na Bíblia, uma palavrinha assim, pequenininha, não é para ser desprezada. A palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Quer ver? Vou mostrar isso aqui para você. Então, por mais que o detalhe seja assim, ó, nunca despreze o que Deus está falando, porque aquilo ali é a sua vitória. Aquilo ali, aquela palavrinha que você desprezou, ou aquilo pode ser a sua vitória, ou aquilo ali pode ser a derrota sua e da sua família, se você não colocar em prática. Por isso que a gente não pode bobear, não, a gente tem que estar firme. Glória a Deus. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente escuta lá o pastor falando, mas tá, poxa, mas não está bom, irmão, preste atenção no que Deus está falando, é isso que vai levar você a ser abençoado. E toma conta de você, do seu coração, da sua casa, da sua família. Você é o valente, você tem que estar sempre de frente e vigiar, entendeu? Então, olha o que a Bíblia falou aqui, o que a Bíblia diz, porque se a gente tivesse vindo na igreja, preste atenção. Se a gente tivesse vindo na igreja, o pastor estivesse falando, né, umas revelações, um negócio aí, tudo bem, irmão, se você não colocasse em prática, aquilo ali foi coisa da cabeça do pastor. Agora, quando a gente fez isso aqui, irmão, isso aqui, pelo amor de Deus, despreza, não. Quando o pastor está abrindo isso aqui, está pregando isso aqui para você, você joga fora, irmão. É a mesma coisa que eu estar desprezando Jesus, aí isso vai me custar um pouquinho. Não que Deus vai me destruir, nada disso não, mas Ele não vai poder também me ajudar, porque eu estou desfazendo dele. Você entendeu? Aí uma hora o inimigo me ataca a minha família. Como é que eu vou pedir o socorro de Deus se eu desprezei tanto ele? Isso é bíblico. Lá no Eclesiastes está escrito isso. Vocês vão me procurar de madrugada, vão me clamar e eu não vou responder, porque vocês desprezaram a sabedoria.
Eu tentei falar com vocês, minha voz gritou pela rua, em qualquer lugar, vocês não me ouviram. Então, nunca devemos desprezar o que Deus fala, entendeu? Mas como é que eu vou ter certeza daquela palavra de bem de Deus? Irmão, o pastor não está pregando a Bíblia para você. Não vou te explicar como é que você vai ter certeza. Eu vou abrir minha Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Quem tiver uma Bíblia, abra a Bíblia junto comigo, a sua Bíblia, não é a minha não. Vê se o que eu vou ler aqui está escrito aí. É a mesma Bíblia. Então, se está escrito, é Deus que está falando. Glória a Deus. Amém? Olha o que está escrito aí. E Deus quer que a gente seja aquele povo sábio, aquele povo bobinho. Toda hora o inimigo fica te enganando, entendeu? Fica destruindo a sua casa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja sábio. Gente, Deus não chamou eu e você para o sofrimento. E nem para mesmice. Gente, presta bem atenção. Eu gostaria, porque não existe negócio de... No Evangelho não existe. Como é que é aquele negócio, Natasha? Quando a pessoa sai do corpo de uma pessoa e entra no outro, que não existe isso, né? Oi? Uma encarnação, sei lá, uma corporação, é porque não existe isso. Porque se existisse, eu gostaria de entrar uma semana no corpo de algum de vocês. Que isso, pastor? Você vai ver só para você tentar experimentar. Não é que você não experimenta não, mas você tentar experimentar o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego não é dengue, não é aquele negócio que é toda a vida ali esperando um negócio. Não é isso. Isso é uma religiosidade, gente. Evangelho é você orou, Deus age. Você orou, Deus age. Você orou, Deus age. É isso que é evangelho, porque você está dentro da palavra de Deus. O diabo tenta atacar você, você vai sair, em nome de Deus, ele sai, ele te obedece. O evangelho de Cristo é isso, não é um negócio que você vai ficar toda a vida ali esperando. Quando acontece isso, é porque Jesus ainda não entrou onde tem que entrar, e a pessoa fica numa religiosidade. A religiosidade, amanhã, está igual aquele passarinho, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Pastor, e qual o problema disso? O problema disso, pessoal, eu falo isso por preocupação, não é por ataque nem nada disso não. Quantas pessoas da sua família ainda não são batizadas? E se Jesus chegar de repente, você ainda não entendeu o evangelho para aquela pessoa ser batizada? Porque a Lídia, a família dela não era salva, porque o coração dela era fechado, dela. Ela vivia numa religiosidade. A Lídia, ela era de Deus, ela ouvia, ela servia a Deus, mas a família dela não era, ninguém era salvo. Entendeu? Então, até que Deus abriu o coração da Lídia para a Lídia entender o evangelho, sair daquela área da religiosidade, que ela era religiosa, ela ia para a igreja, ela ouvia, servia a Deus, mas ela não entendia. O coração dela era fechado, então a família dela não era salva. Só depois que ela entendeu, foi batizado ela e mais quem? A casa inteira dela, a família dela. O carcereiro também, aquele carcereiro que Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus que será salvo em tua casa, ele salvou a família dele todinha quando ele entendeu o evangelho. Ele pegou Jesus e levou para dentro da casa dele. Você lembra dessa passagem? Pastor, como é que eu pego Jesus e levo dentro? Aqui, pessoal, ó, Jesus aqui, ó, você precisa levar isso aqui para o meio da sua casa. Mas como que eu levo Jesus se eu não tenho? Jesus não entra em mim, eu esqueço a palavra, eu chego em casa e não coloco em prática. Eu não tenho como levar ele assim. Entendeu? Eu tenho que levar Jesus para a minha família, para dentro da minha casa. Eu tenho que ter Jesus.
Ontem eu tinha que resolver uns negocinhos e tinha umas pessoas que estavam precisando um pouquinho da minha ajuda, que eu fosse lá, né, dar uma palavra e tal. Não que eu negligenciei a palavra de Deus, mas eu estava precisando muito orar. Falei, eu não vou sair hoje, porque eu vou orar. Não adianta eu ir na casa de alguém ou tentar pregar para alguém, se Deus, hoje eu é que estou precisando do Senhor, eu não tenho como dar algo que eu não tenho. Aí ele chega perto do pastor, eu estou cheio de fome. Se você falasse isso agora aqui para mim, aqui não tem nada, eu vou pegar lá em cima. Mas se eu não tenho nada, tem um polinho ali. Mas se eu não tenho nada para dar para ela, nada, eu vou fazer o quê? Eu vou orar por ela, vou ficar triste, porque tadinha, ela está cheia de fome, eu não tenho nada para dar, estou vazia também. Então, como que eu vou ter alguma coisa para dar para minha família? Como é que eu vou dar Jesus para minha família, representar Jesus para minha família, se eu não estiver Ele de verdade? Eu tenho que realmente ter Jesus. E para me ter, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que pedir a Deus para abrir meu coração. Eu preguei sobre isso, acho que foi quarta-feira, né? Vocês, graças a Deus, estão sentadinhos aí. Tem muita gente que não tem força para vir para a igreja. E infelizmente é porque vocês não sabem que vocês não é pastor, mas eu fico triste de ver a vida da pessoa, mas eu posso fazer o que só orar. Porque o evangelho, eu estou fazendo a minha parte para ajudar. Qual é a sua parte? Eu estou aqui servindo a Deus, eu estou pregando o evangelho. Jesus falou, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado, será salvo. Se você crer, se você botar em prática, você vai ser muito abençoado. E eu estou orando, mas eu não posso forçar as pessoas a virem na igreja, colocar em prática o que Jesus está falando, isso eu não posso. Entendeu? Isso aí é a parte da pessoa. Então, a gente precisa, não podemos ficar dentro de uma religiosidade. Por quê? Porque tem pessoas da nossa família que ainda não é batizada. E Deus, Ele não tem netos. Eu já preguei isso aqui. Deus não tem neto. Deus não tem bisneto. Oi? Significa que o meu filho, para ele ser salvo, ele tem que se converter. O seu filho, a sua filha, para ser salvo, eles precisam se converter. Se Jesus chegar e de repente eles não são batizados, não são de Jesus, infelizmente eles não vão para o céu só porque você é de Jesus. Por isso você tem que ganhar a sua família para Jesus. É um perigo eles estarem fora. Estão entendendo? Sim ou não? É um perigo eles estarem fora. Você já aceitou Jesus, aceitou? Batizar? Glória a Deus, mas agora a sua família também tem que se converter. Ai, graças a Deus, pastor. Cada um escolhe o seu próprio caminho. A senhora acha assim que só aqui que Deus está? Não. Jesus, ele está aonde tem o verbo, aonde tem o ensinamento da palavra. Então ele pode estar na Assembleia, pode estar na Pentecostal, pode estar na Batista, desde que tenha o Evangelho. Não é só aqui que ele está, não. Mas às vezes tem pessoa que, graças a Deus, minha família já é batizada, não está aqui, mas está batizada. Mas será que onde a pessoa está, ela está no caminho certo? Está no verdadeiro Evangelho? Porque também tem isso, né? Jesus falou, e muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, falamos de língua, curamos enfermos. Apartai de mim todos vós que a praticais a iniquidade. Não vos conheço. E depois que ele cerrar a porta, vai haver choro e ranger de dentes, porque aquela pessoa está no caminho errado. Gente, é sério isso. Se você percebe que tem alguma pessoa da sua família que está na religiosidade, não está no caminho certo, você tem que lutar para trazer a pessoa para o caminho. Ou você quer que aquela pessoa se perca para sempre, gente? A pessoa, Jesus vem, você vai, a família fica, porque está em outro caminho. Jesus falou bem claro, não existe atalho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? Jesus não é revelação, Jesus não é
profecia. Jesus não é, Jesus é palavra. Se a pessoa está nesse caminho, a pessoa está no caminho errado. Você tem que lutar para trazer a pessoa para o caminho certo. Para isso você tem que ter Jesus, você tem que apresentar Jesus pela tua casa, você tem que mostrar, né, através de você uma luz. Através de você aquela pessoa vai ver que o caminho que ela está pegando está errado. E eu teve uma época na minha vida que aconteceu isso. Eu estava numa igreja, meu marido em outra. A Natasha, o Igor, e aí a Natasha, o Igor e meu marido em outra igreja. Aí eu comecei a orar. Quando eu percebi, né, não estou desfazendo deles, mas que aquilo ali era muita festa, muita não sei o que, não tinha nada a ver com a palavra, as coisas não andavam. Entendeu? Gente, ó, eu falo coisas, não é para humilhar ninguém, nem estou implicando com a igreja de ninguém. Aí levanta a mão, quem de vocês estão se sentindo bem ou vocês estão passando mal, estão sentindo alguma coisa aí? Levanta a mão quem está passando mal. Ninguém, levanta a mão quem está bem. Vocês estão bem? Está vendo a igreja que tem o Evangelho? Deus não é eu, é o Espírito Santo. Agora a igreja que a gente estava, até os pastores eram doentes. Não estou falando mal, não, mas era. Eles tinham que fazer tratamento psicológico dentro da igreja. O psicólogo ia atender o povo. Poxa, irmão, cadê Jesus? Não estou falando, mas é verdade. Cadê Jesus ali? É que Jesus não era suficiente para tratar o povo dele? Tinha que chamar psicólogo, médico para atender o pessoal dentro da igreja? Você está entendendo? Aí eu percebi que aquilo ali não tinha nada a ver com Jesus. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Eu não vou voltar para lá para onde eu estava lá no pastor Moro, lá não tinha isso. Aí eu voltei, só que o diabo ainda ficou um tempinho enganando o meu marido, meus filhos. Eles, não, vamos ficar aqui. Tinha muita festa, muito evangelismo, não sei o que, só não tinha cura, não tinha palavra. Eu estou te falando diante de Deus, uma equipe de psicólogos. Não estava nesse dia comigo? Que atendia o pessoal na igreja, tudo doente, tudo sofrendo. Até os próprios pastores, família de pastores. Eu fui até atendida por uma psicóloga, naquela época que eu estava lá. A psicóloga deu um conselho que não tinha nada a ver. Aí fui pedir um conselho à pastora. Eu pedi à pastora, porque a pastora deve saber. A pastora também me deu um conselho que não tinha nada a ver. Eu tinha o meu esposo. Eu já tinha aprendido que lá no Pastor Mota, Fabiana, se você veio para Jesus com o seu marido, vocês já são uma família, tem um laço de sangue, você não deve se separar do seu esposo, porque eu já tinha sido liberto das drogas, ele não. A Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Você tem que orar por ele, para ele ser liberto. Aí cheguei lá nessa igreja que eu já estava, fui para lá, fiquei um tempinho lá, perguntei a mulher, não, mas aí meu marido tem uma hora que eu sabia que ele já era demônio, porque eu ia lá no pastor Moro, conhecia, eu falava, não, que às vezes ele age assim, sabe, ele usava droga. Vem cá, ele tem certeza que ele não tem um problema de cabeça? A pastora me disse, não, senhora, não, ele não tem um problema de cabeça, ele só usa droga, entendeu? Mas aí eu queria saber como é que eu faço. Você tem certeza que vale a pena se eu lutar por ele? Você tem que ver se vale a pena, se não vale a pena. Aí eu percebi que, caramba, esse conceito está totalmente diferente. Aí, se não vale a pena, parte para outra. Mas a Bíblia disse o quê? Eu estava ligado ao meu marido, o tempo que ele. Está vendo? Quando eu comecei a perceber que estava tudo fora da palavra, eu pulei fora. Aí eu pulei fora, só que ficou os meus filhos e Samuel ainda ficou lá. Irmão, começou minha luta para tirar eles de lá. Mas não é pecado você tirar eles, mas eles estavam no ensinamento errado. Você vai ver o diabo enganando a sua família e você não vai fazer nada. Que covardia! Entendeu? Está no caminho errado. Se Jesus viesse, eu ia ficar lá no engano, fora da palavra.
Está certo isso, pessoal? Tá nada. Eu comecei a orar, a jejuar, Senhor, desperta meu marido, desperta, me traz eles para cá. Se aqui que está o seu verdadeiro evangelho, então não quero, tal. E eu orando, jejuando, pastor orando, até começou a vir um por um. A última foi a Natasha. Acho que o diabo já sabia que Natasha tem um ministério, né? Liderar os jovens, ser uma levita, porque ele não queria soltar a Natasha de jeito nenhum. A última foi a Natasha. Aí depois a Natasha também voltou, depois ficou lá. E a gente ficou, a família toda, já vai fazer o quê? Quase 14 anos ficando lá, até hoje. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar. Não é que eu não tenho outros lugares, não tenho. Não. Eu tenho pessoas que se converteram aqui, estão em outra igreja, mas eu estou feliz, que é onde tem palavra também. Agora eu preciso sair daqui, ou você é daqui, seu parente é de um lugar que não tem nada a ver com Jesus. Se Jesus chegar, o que vai acontecer? Você vai e eles ficam. Que é isso, pessoal? Estarão dois dormindo numa cama, um será levado e o outro será deixado. Um está com Jesus e o outro não. Quando a gente fala lutar pela nossa família, é isso. Não é só você orar para Deus só proteger sua família, não, para trazer eles com a palavra. Glória a Deus, que para Deus não tem método. Pensa você que a sua família vai se converter só porque você é de Jesus. Não, você tem que orar, lutar para eles se converterem. Eles querem vir para a igreja, eles querem ouvir a palavra, eles querem. Os que não é batizado, descer as águas. Por que você acha que eu orei mais de 10 anos para o meu pai ser batizado? Agora não, agora ele crê em Jesus, mas meu pai não queria nem saber falar nem do batismo. Caraca, como é que esse homem vai se converter desse jeito? Eu não posso afundar ele à força. Ele não queria se batizar de jeito nenhum. Mas graças a Deus, meu Deus, chegou um dia que ele decidiu. Ele ia lá em casa e ficava falando, né? Eu estou pensando em entregar Jesus, entendeu? Ele falava direto. Não, mas eu estou pensando primeiro. Falei, pai, eu estou profetizando em nome de Jesus que eu vou te batizar. Não falava isso para ele? Mas irmão, que batismo. 10 anos que cantando. Mas ele se batizou. A gente tem que, mas o meu parente é batizado. E mas não é o evangelho certo. Ele batizou o diabo aqui, é o jeitinho de levar para a religiosidade. Você tem que trazer a pessoa. Glória a Deus. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Entendeu? Lá no 2 Timóteo 3, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E tem pessoas que às vezes eu atendo as pessoas falam isso. Preste atenção, gente. Preste atenção nessa palavra que eu vou falar com você, que é muito importante você guardar. Tem pessoas que falam assim, pastora, eu sei que Deus fala que eu tenho que lutar pela minha família, que eu tenho que buscar pela minha família, mas eu estou sem força. Tem hora que eu não tenho força, tem hora que me dá um bate de desânimo, me dá uma vontade de parar. Por isso que você tem que se fortalecer no Senhor. Você está numa batalha espiritual, pela salvação da sua casa, pela sua prosperidade, pela sua saúde, até pela sua própria libertação. Você está numa batalha. Se você não se revestir do poder de Deus, como é que você vai vencer essa batalha? Você vai começar a querer lutar sozinho. Sozinho o quê? Sem orar direito, sem vir na igreja ouvir uma palavra. Você está fraco. Realmente vai te dar um desânimo, né? Você não vai ter força. Você vai começar a não acreditar mais. Daqui a pouco você se entrega, mas porque você está fraco. Entendeu? Você tem que entender que antes de você lutar por alguém, isso não é um egoísmo, não. Você vai ter que se fortalecer a sua fé primeiro.
Já viu aquela pessoa que está com alguém doente no hospital? Tem pessoas que estão com alguém doente no hospital ou em casa, está naquela correria para cuidar do enfermo, mas ela mesmo não come. Ela está meio abalada, aí vai para o hospital, volta. Eu já cansei de dar conselho às pessoas assim. Não, doutor, estou assim, irmão, presta atenção. Eu sei que você está meio abalado, está meio triste, mas agora é o momento que fulano precisa de você. Porque ele já está lá na cama, não está podendo fazer nada, está precisando de você. E você, para ajudar ele ou ela, você tem que se esforçar para comer. Você não come, daqui a pouco você está fraco também, você não está tendo força, como é que você vai ajudar a pessoa? Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí eu quero ir no hospital, estou com a cabeça toda zonza, estou fraco. Mas como é que eu vou ajudar a pessoa desse jeito? Eu querendo ou não, com vontade ou não, eu vou ter que comer meu feijãozinho, tomar um suco, alguma coisa para fortalecer meu corpo, para me poder ajudar aquela pessoa. A mesma coisa é no mundo espiritual. Você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Está no livro de Efésios, né? Para que está firme contra as astutas e ciladas do diabo. Se você não vir para a igreja, não ouvir a palavra, não orar, não fazer um jejum, você vai estar fraco e vulnerável. Aqueles espíritos que estão agindo na vida da sua família vai vir tudo para cima de você. Como é que você está? Você está fraquinho, né? Pronto, derrubou você. E derrubando você, aí entra aquela parábola que eu contei, que antes do ladrão entrar, tem que fazer o quê? A mania turvalente. Derrubou você. Se derrubou você, o resto é fácil. Passou com você. Você está entendendo? Então, nós temos que nos fortalecer. Eu venho aqui na igreja, eu prego e eu oro com vocês, não é? Mas eu me fortaleço, eu ouço a palavra, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, não é só por vocês não, por mim. Se eu também não estiver bem, como é que eu vou ajudar você? Eu caí, estou caída ali, não vou te levantar, mas como? Vamos supor, igual houve essa situação aí que foi muito triste, né? Muito triste, lamentável, que houve lá em Minas Gerais. Tinha um montão de gente soterrada lá. Aí vamos supor que tem uma pessoa lá que está debaixo da terra soterrada e fala para o outro que também está, não, fica, eu vou tirar você. Mas como que ela vai tirar se ela também está presa ali? Ela precisa de alguém que esteja solto. Então a gente tem que se cuidar espiritualmente falando. Se a gente não se cuidar, levar uma vida assim meio relaxada espiritualmente falando, a gente não consegue ajudar o outro. Mas o que é uma vida relaxada? Quando você não ora, você faz no meio a Bíblia. Tem gente que não pega a Bíblia de jeito nenhum em casa. A Bíblia fica que nem o pastor Mondo falou, ele só tem feito lá no Salmo 91. Como coisa que Salmo 91, irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando você executa ela. Você vai ficar só lá na partilheira, lá não vai acontecer nada. O Salmo 91, você está botando em prática o Salmo 91? Não, então o que adianta ele estar lá? Tu acha que o diabo vai sair correndo só porque o Salmo está ali aberto? Ele vai sair correndo se você mandar ele sair em nome de Jesus. Aí ele vai sair, mas se você ficar lá aberto lá, ele vai dar uma passadinha, ele vai cair ao seu lado. Ele pregou isso para Jesus. Ele não pregou para Jesus? Dará ordem aos anjos, se ele pregou o Salmo 91 para Jesus. Então acho que ele vai sair correndo do Salmo 91. Irmão, a Bíblia não tem que estar só lá na partilheira do Salmo 91, ela tem que estar dentro de você, irmão, que é para você executar a palavra. Entendeu? O diabo não tem medo de quem vai na igreja, de quem. Não, o diabo tem medo daquela pessoa que tem intimidade com a palavra. Esse ele não tem medo. Ele não tem medo daquela casa que o Salmo 91 está na parede, não. Ele tem medo daquela pessoa que sabe que naquela casa ele tem alguém que conhece a palavra.
vai amarrar ele, mandar ele embora, aí você tem medo. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, vamos lá. Tem que ir para cima, entendeu? Lá no... É igual, preste bem atenção. A gente fala certas coisas, não é para poder você te ofender, é uma realidade para despertar você. Às vezes eu converso com pessoas, pastor, mas aí eu fico meio assim, tipo, a igreja, porque eu vou sozinho, não tem ninguém para ir comigo. Irmão, quando você quer vencer, não tem isso não, irmão. Você nasceu agarrado com alguém? Nasceu sozinho, né? Por que uma pessoa vai no mercado sozinho, vai no banco sozinho pegar um dinheiro? Tem gente que prefere até ir sozinho. Não vou sozinho para não botar o grande no meu dinheiro. Entendeu? Sei lá, vai ver minha senha. Tem gente que prefere. A pessoa vai sozinha no mercado, a pessoa vai sozinha no banco, a pessoa vai sozinha, sei lá, na loja. Por que a pessoa não vai para a igreja? Sozinha eu não gosto. Isso é uma mentira do diabo. Quando você quer vencer, você vai. Eu, quando comecei a ir para a igreja, eu ia sozinha, só eu e Deus. Meu marido não ia, meus filhos não iam, ninguém ia. E outra coisa, eu não tinha incentivo de ninguém para ir para a igreja. Não tinha ninguém, tinha nada. Alguém ficava, vai para a igreja, que é bom para você. Nada, ninguém. Muito pelo contrário, eu só tinha, vamos ter um bilinais, vamos cheirar um negocinho, meio de amizade, era tudo isso. E mesmo naquele meio ali, eu consegui sair ali me espremendo sozinha aí. Porque eu vi que eu precisava de Jesus, que a minha família precisava de Jesus. E eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer aqui, desses vícios. Minha família toda de cabeça para baixo, destruída. O que eu fiz? Eu comecei a pedir força a Deus e comecei a ir. Gente, eu lembro como se fosse hoje, ainda penso na minha mente assim, ó, às vezes que eu saía daquele portãozinho aqui da Vovó Maria, né, naquela rua da torre, aí eu saía de manhã cedo sozinho, aí ia caminhando, na Pastor Monte. Às vezes era dia de chuva, passava carro, dava banho de água, sandália arrebentava no meio da rua, na beira da... olhar para um lado, para o outro, de manhã cedinho, não tinha ninguém, ficar remendando a sandália para chegar na igreja. Mas eu ia, quando você quer vencer, você se esforça. Não vou porque não tem ninguém, nunca vai ter ninguém, porque você não está indo buscar, como é que os outros vão? Você está entendendo? Gente, a igreja não é um passeio, desculpa falar, não é um passeio, não é um shopping. Aí só vou se for uma amiga para ir comigo. A igreja é um lugar para a gente buscar a salvação da nossa família. Jesus está voltando. Não é um lugar que você vai por ir. Tem gente que fala, mas eu não fui porque eu estava cheio de pobreza. É por isso que você tem que vir para a igreja. É tanta coisa que aconteceu que era para me desanimar, para me não ir. O diabo nunca vai deixar a sua vida em paz. Ele sempre vai fazer um montão de coisa para você não ir. Porque ele já sabe que se ele perturbar a tua vida, tu não vai. Ele já sabe que se ele te aborrecer na hora de ir para a igreja, você nem vou mais hoje, já me aborreci. Ele sabe, toda vez que você vier para a igreja, ele vai te aborrecer. Ele sabe que se mexer com um parente seu lá, na hora de você vir para a igreja, você não vem mais, você vai lá acudir o parente. Toda vez que você vir para a igreja, o parente vai passar mal, vai ter dor de barriga, diarreia. Depois passa. Preste atenção, depois de passar o horário do culto, o parente fica bonzinho. Por isso que Deus, ele falou assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. E quando Jesus fala isso, ele não está mandando você abandonar a sua família, não. É porque Deus, ele tem que estar em primeiro lugar.
Ah, meu parente não está bom, eu vou para a igreja e vou orar por ele. Eu tenho certeza, quando eu voltar já acabou isso aí. Porque será que seu Deus vai deixar seu parente morrer só porque você veio para a igreja? O seu Deus, pessoal, com D maiúsculo, ele vai deixar acontecer isso? Isso é uma distração do diabo, você não vem para a igreja. Ele está usando lá aquele parente seu aí. E vai continuar usando. Você não enxerga, ele vai continuar usando. O que a mulher cananeia fez quando ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada? Ela ficou lá. Não, tem que ficar aqui. Se eu sair daqui, ela pode pegar uma faca, ela pode se matar. Ela fez isso? O que ela fez? Ela deixou a menina em casa. O deixar, que ele falou aqui, não é você abandonar a sua família, não. O deixar é isso. Deixou em casa e foi buscar Jesus. Você não pode largar Jesus por nada. E aí, o que aconteceu? Por ela estar ali buscando Deus em primeiro lugar, foi isso que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por ela ter colocado Jesus em primeiro lugar, Jesus foi e libertou a filha dela. Quando ela chegou em casa, a filha dela já estava boazinha. Quantas vezes eu saí da igreja, o negócio pegando lá em casa? Irmão, troço sério, porque o diabo se levantava, usava meu marido, arrumava briga comigo. Quando não era isso, era os meninos que brigavam, porque lá era Igor, Natasha, Max, Eduardo, 4 adolescentes ou pré-adolescentes, não era? Às vezes eles arrumavam briga na hora de eu sair. Você imagina, menino tudo discutindo, batendo boca dentro de casa. Eu saí e deixava ele assim mesmo. Aí o diabo: mas se você não agredir o outro, não precisa se matar. Eu falei: não vai se matar não, diabo, que Deus não vai deixar ele se matar porque eu estou indo para a igreja, não. Eu ia. E olha que eu não sabia nem expulsar demônio ali, não sabia não, deixava o demônio ficar para lá solto lá. Entendeu? Só que no final do culto, eu chegava lá: pastor, saí de casa, o negócio estava pegando lá. Faz uma oração aí. O pastor orava, amarrava. Sabia? Quando você chegar lá, vai ver que já está tudo em paz. Isso era para você não vir para a igreja. Quando eu chegava lá, estava todo mundo. De longe eu escutava eles rindo, jogando videogame. Rapaz, aí não. Isso era para mim não ir. Você está entendendo? Era tudo para mim não ir. Aí você é bobinho, você fica perdendo tempo. Aí que ele fica. Não foi para a igreja para resolver o problema de Bernardino. Você não vem para a igreja, você não vai resolver o problema de Bernardino, você vai arrumar mais problema ainda, porque é Jesus que faz. Quem liberta a sua família é Jesus, através da sua busca e da sua fé. Quem prospera você é Jesus, através da sua busca, da sua fé e da sua obediência. Porque eu preguei outro dia uma palavra muito forte lá sobre semear. Alguém leu? Escutou essa palavra? A palavra que Deus falou, que tem semeia. Não foi aquela que eu preguei aqui, não. Foi uma que eu preguei no WhatsApp, sobre prosperidade. Que aquele que pouco semeia, que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. Que às vezes tem pessoas que querem prosperar, mas elas não plantam. Elas comem a semente, que é o dízimo. Aí, se você tem um terreno, você não planta nada, você vai colher o quê? Se você tem um terreno e planta pouquinho, se você planta muito, entendeu? Tem aqueles que não plantam, que é aqueles que não devolvem. Tem aqueles que plantam pouco, que é aqueles que, de vez em quando, devolvem o que é de Deus, que já está errado, porque diz, mas 10% de toda a sua renda. Você faz de uma sim, uma não, você já cancelou seu dízimo. Mas, enfim, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Tem gente que faz isso, né? Esse mês está apertado, não vou dar aqui não. Então, tudo que você der daí para frente, você já cancelou, você já cortou o seu dízimo. O dízimo é 10% de toda a sua renda. Então, tem aqueles que plantam muito, que é de tudo que a pessoa recebe, a pessoa está ali plantando. Tem aqueles que plantam pouco, de vez em quando dá uma ofertinha. E tem aqueles que não plantam nada, que não devolvem nada, também não
colhe nada. Então, eu escutei essa palavra, essa palavra que eu preguei lá no WhatsApp, a gente escutou onde, Natasha? A gente escutou lá na Igreja da Graça Madureira, a gente escutou lá no R.R. Soares, na quarta-feira, não foi? O R.R. Soares saiu e aí tinha um outro pastor ali, sempre me fez isso, mas eu esqueci o nome dele. Aí ele estava pregando sobre prosperidade do cara. Aquilo me abriu um lequezinho que eu até passei a plantar um pouquinho mais. E eu estou vendo uma colheitazinha. Ele falou, gente, não adianta você só orar. Por exemplo, eu compro o terreno e oro, Deus, prospere esse terreno, Senhor. Faz uma plantação, preciso de uma plantação, prospera. Mas você plantou alguma coisa? Você está orando para crescer. Pé de pitanga, sei lá, pé de aipim. Aí você está orando para dar nascer ali, né? A tua colheita, mas você plantou alguma coisa lá? Como é que você está orando para nascer? Você não plantou nada lá. Tem gente que quer que Deus faça a parte dele e a parte nossa. Você está entendendo? Que ele faça surgir uma semente lá, não é assim. Você vai pegar a semente e vai plantar ali naquele terreno. Você plantou, agora você vai orar e Deus vai dar o crescimento. Mas você tem que plantar. Se você não plantar, não tem nada. É isso que ele estava falando lá. Gente, tem gente que faz campanha, que faz mais não sei o quê, que faz 7 campanhas, e ora, mas não prospera. Mas por quê? Porque a pessoa não está plantando. A fé sem a obra, ela é morta. Entendeu? Tem que orar, mas plantar minha semente. Aí eu preguei isso, tá no. Eu pedi até a Natasha fazer um vídeo para mim, não me Jesus, ela vai fazer. Dessa palavra, que é muito forte essa palavra. Se você entender essa palavra, ela é muito forte. Aí Deus, lá, naquela passagem lá que eu preguei lá, ele estava falando o seguinte: e Deus, ele multiplicará a sua sementeira. E Deus, ele dá a semente o que semeia. Deus só dá a semente àquele que semeia. Ah, pastor, eu queria comer um aipim lá, tem uma terra boa, eu queria plantar um aipim lá. Tá bom. O que você quer? Eu queria uma mudinha de aipim. A senhora me dá? Eu tomo. Aí você chega lá, já uma muda fora. Meu Deus, faz crescer aquele pé. Mas que pé, você nem plantou, você jogou a muda fora. Você está entendendo? Ou você comeu a semente. Não tem como dar. Agora, se você chegar a plantar aquilo ali, a Bíblia diz o quê? Que Deus multiplicará a sua sementeira. Ele vai prosperar você. Mas quem plantou? Quem plantou? Eu. E quem vai dar o crescimento? E se eu não plantar nada? Eu vou ficar assim, eu faz nascer, ele vai falar, você é doida. Eu vou fazer nascer o quê? Se não tem nada plantado ali. Você está entendendo? O que eu vou fazer crescer se não tem nada na terra, a terra está vazia? Entendeu? A gente não tem, às vezes a gente não tem juízo não, gente. A gente quer que Deus faça essa. Então, a gente tem que plantar. A prosperidade é uma plantação. E quem planta pouco, colhe pouco. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta muito, colhe muito. Aí essa palavra ele estava pregando lá. Ele falou, gente, isso é uma decisão nossa. Deus prospera? Sim, mas você tem que plantar. Uma atitude sua. Se você não plantar, você vai estar esperando ali toda ali. Entendeu? Então, pessoal, nós temos que buscar. Então, vamos ver aqui como cada palavra, nada pode ser desprezado da Bíblia. Lá no 2 Coríntios 3, versículo 16. Timóteo, é isso mesmo. 2 Timóteo, ainda bem que todo mundo está prestando atenção. Aí você fala assim, poxa, do nada, pastora, eu recebi uma bênçãozinha, Deus está me abençoando, está abrindo as portas, porque pode perceber uma coisa, você está plantando, tá? Aí aquilo que você está recebendo é a colheita.
Se você plantar, vai colher. Glória a Deus. Mas não planta nada, não fica esperando. Nada vai acontecer. Então ele está falando aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. Toda a escritura, não é isso? Toda a escritura divinamente inspirada é o que, pessoal? É proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher também, tanto faz, né? Seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos dar uma paradinha aqui? Toda escritura, não é isso que ele está falando? É divinamente inspirada. Então, nada da palavra de Deus você pode descartar. Tem gente que fala, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Tá bom, Deus também é do Antigo Testamento. Não, mas agora mudou tudo. O Novo Testamento não tem mais nada a ver com o Antigo Testamento, irmão. Se Deus, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não é o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E Jesus, ele disse assim, eu não vim para, como é que é? Para acabar assim, fazer com a lei, não. Oi? Anular a lei, eu vim para fazer executar. Então, cuidado com isso. Às vezes tem pessoa que dízimo é coisa do Antigo Testamento. E é coisa do Antigo, irmão, não vai nessa não. Ele está falando que é toda a escritura. Senão ele falava assim, ó, só o Novo Testamento é divinamente inspirado. O Antigo ainda não. Não é isso que ele está falando. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então nada do que Deus chama, nem uma famíliazinha, a gente tem que deixar passar. Vamos lá. Vamos lá agora no livro de Efésios. Eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre espírito imundo, não é isso? Gente, a palavra de Deus, isso aqui é um versículozinho pequenininho, mas eu acabei de dizer que não pode ser desprezado, sim ou não? Você está ouvindo, você guarda, põe em prática, que Deus quer abençoar a sua vida, amém? Deus está esperando, mas como que a minha vida vai mudar? Jesus também quer saber. Poxa, quando você vai botar em prática para mudar a sua vida? Senão fica ele esperando você entender e botar em prática lá em cima e você fica esperando ele fazer o negócio aqui embaixo. Lá no Efésios 4, versículo 27, acharam aí? Efésios 4, 27. Acharam, pessoal? Efésios 4, versículo 27, né? É só essezinho aqui, ó, pequenininho, mas ele já vai falar com você. Está escrito assim, ó: não deis lugar ao diabo. Tu viu ele falar lá que lá toda palavra é divinamente inspirada? Não é para a gente desprezar. Deus está falando que nós é que não devemos dar lugar ao diabo. Mas por quê? Porque eu já expliquei isso aqui e vou explicar novamente. A nossa luta não é contra o diabo. Pastor, por que não? Não, a nossa luta é contra o pecado. Porque o demônio, ele não pode entrar em mim ou em você, ou na nossa vida,
sem que a gente cometa um pecado. O papel dele é tentar a gente, ele é o tentador, entendeu? Ele vai tentar fazer você pecar de alguma forma, e através do pecado é que ele vai entrar. Agora, outro dia eu preguei que o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, não com leite vos criei. O apóstolo Paulo, quando a gente fala assim, não, por isso que eu estou falando, às vezes a gente não quer prolongar muito, vou ter que explicar, senão, como assim? Quando a gente fala do leite, ninguém deve saber o que eu estou falando, sabe? Quem já leu essa passagem sabe, quem não leu, porque eu vou falando da história. Porque nós, quando somos batizados, nós nascemos de novo. No mundo espiritual, nós somos uma criancinha. E a gente tem que evoluir, tem que crescer, tem que amadurecer. A criança, quando ela nasce, ela só toma leite. Ela é pequenininha. Se você der uma feijoada, uma criancinha, um bebezinho, você vai matar a criança. Ela não está preparada para isso ainda. Aí ela vai ter que ir crescendo, evoluindo, amadurecendo, até chegar àquela idade que agora ela toma uma sopa, ela toma um caldo, que agora ela cresceu. No mundo espiritual também é assim. Nós não nascemos no mundo espiritual para ser criancinhas espirituais, anãozinhos cristãos toda a vida. A gente tem que crescer e amadurecer na palavra de Deus. Você está entendendo? E isso, o apóstolo Paulo falou assim, com leite vos criei, não com comida sólida, porque vocês ainda não podem comer comida sólida. É tipo assim, tem coisas que é revelação mais profunda que eu não posso dar a vocês, porque vocês não amadureceram ainda. Vocês são ainda carnais. Vocês eu não estou podendo falar com vocês como espiritual, porque vocês são meninos ainda na Deus, vocês não amadureceram ainda. Então existem revelações do reino de Deus que é mais profunda, que às vezes a gente pensa, se a gente der uma revelação dessa, a pessoa não vai nem, ou ela não vai entender, vou ficar boiando na história, porque ela não está preparada, entendeu? Então tem coisas que eu evito de falar, porque eu começo assim com um ABC, entendeu? A vogais, mas tem hora que a gente tem que ir um pouquinho mais profundo. O problema da gente dar lugar a um demônio é porque quando ele entra na sua vida, ele já entrou em você. Entendeu? E nós não somos casa de demônios. Eu acho que a coisa mais triste para um cristão é ela estar manifestado ele. Um espírito nele ou nela. Isso é muito triste. Porque você foi chamado para ser casa de Deus. Pastor, o que é isso? Você falar isso com uma pessoa nova, convertida, ela vai achar que isso é um fanatismo. Está amarrado, demônio, mas tá. A Bíblia fala bem claro lá no livro de Mateus 12, 44. E o espírito imundo, quando saiu do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Saiu por quê? Onde ele estava? Se ele saiu, porque ele estava ali. Ele anda por aí por lugares áridos, procurando repouso, tal, e não encontra. E ele não achando, ele volta e acha a casa varrida e adornada. A pessoa se afastou de Deus. Então ele vai, pega outros 7 demônios piores do que aquele, e volta e habitam ali. Ele mora no corpo da pessoa. Então, quando a palavra de Deus diz para você não dar lugar ao diabo, é que se você der lugar, ele vai vir e vai entrar em você. E se ele entrar em você, ele vai travar a sua vida, ele não vai deixar você andar. Você está entendendo? Porque o diabo, ele veio na terra com uma missão. Eu vou mostrar a vocês qual é a missão. Isso aqui é um estudo profundo, não é escola dominical não, mas a gente vai por partes. Vamos começar e não dê lugar ao diabo. Pastora, como que eu dou lugar a ele? Quando você volta a praticar as coisas que você já parou. Por exemplo, eu fui liberta, não fui? Das drogas, da bebida, do cigarro. Aí eu vou numa festa e, quer saber? Já tomei de cabeça quente mesmo. Me dá um copinho de Billy Night aí, me dá um copinho dessa cerveja aí. Eu estou abrindo novamente aquela porta
que Jesus fechou na minha vida, para o diabo não me destruir. Eu estou abrindo novamente uma porta para o diabo entrar. E se ele voltar para a minha vida, ele vai voltar para destruir. Esse é o propósito dele. Tem pessoas que lá atrás o demônio já quase matou a pessoa, mas a pessoa não toma jeito. Vira e mexe, a pessoa está ali praticando o mesmo erro, o mesmo pecado. Então aqueles espíritos lá de trás, que quase matou a pessoa, destruiu, eles voltam para querer executar o resto, para querer acabar de destruir a pessoa. Por isso que nós não podemos dar lugar ao diabo. Quando a pessoa dá lugar a um ódio no coração, a uma mágoa, você está entendendo? Quando a pessoa mente, quando a pessoa vai para o lado da pornografia, quando os filhos não obedecem aos seus pais, quando os maridos, eles, mesmo a Bíblia falando, né, vós marido, não vos irritei contra a vossa esposa. Vai ter marido que trata a mulher pessimamente mal, ele está dando lugar ao diabo, que a Bíblia diz que a oração dele nem sobe. A mulher, quando Deus está falando para ela ser submissa, o marido, ela não quer ser submissa, ela está dando um lugarzinho para o diabo entrar no casamento dela. Quando eu não devolvo o dízimo do Senhor, eu estou abrindo uma portinha para o devorador. Pode entrar, fica à vontade na minha prosperidade. Quando eu murmuro, eu estou dando um lugarzinho para o destruidor. Não é isso que está lá em 1 Coríntios? Acho que é capítulo 10, né? Está escrito assim: não murmureis como alguns murmuraram, pereceram, por quê? Pelo destruidor. Então, quando eu dou lugar para ele, ele vai entrar. Eu falei aqui uma história aqui de uma pastora, que a pastora ela tinha sido liberta do álcool, da bebida. E ela foi numa festa, e lá o diabo começou a perturbar ela, porque o diabo ele tenta fazer você voltar atrás nos seus erros, você tem que vigiar. Não, eu não vou abrir a porta, eu não vou voltar atrás, porque se ele está tentando fazer você voltar nos seus erros, é que ele quer destruir você. Vai ver que ele já tentou destruir, Deus não deixou. Aí você vai ficar tentando a Deus. Porque quando eu insisto no erro, eu estou tentando a Deus. Eu tenho que aproveitar a liberdade com qual Cristo me libertou. Se Jesus me libertou dos vícios, eu não vou voltar mais ali. Ou então eu vou estar tentando a Deus, o diabo vai querer me destruir, sabe-se lá dessa vez se Deus vai poder me livrar. Se eles voltam pior. Então essa pastora, ela foi numa festa, e aí o que aconteceu? Começaram que nada, começaram a tentar ela, né? Se ela bebesse, que ela não, eu vou mostrar para vocês que isso aqui não me prende mais não. Aí foi lá, pegou um copo de cerveja e bebeu. Naquele copo de cerveja, era só um copinho de cerveja, não era? O demônio que usava lá atrás na bebida voltou para o corpo dela, entrou nela. Porque ela deu lugar para ele, então ele voltou, ele só estava esperando só que ela desse lugar para ele voltar. Aí depois daquele ali foi outro copo, porque o diabo entrou, agora eu vou usar ela para beber, ela me deu lugar. Tá entendendo? Aí eu sei que a pastora foi lá, ficou chapada lá, e aí o que aconteceu? Depois lá na igreja dela, lá o pastor descobriu, falaram para ele, o pastor foi numa festa onde bebeu, aconteceu, tal, e acho que já é aquelas igrejas meio religiosas mesmo, que não tem sabedoria, que a igreja que tem sabedoria vai dar um conselho. Às vezes eu vejo pessoas que erram, eu não vou deixar de falar não. Eu falo. Ontem mesmo eu estava dando um conselho a uma pessoa, eu falei, olha, você viu o que já fez na sua vida. Se firma com Deus, porque Ele está tentando destruir você. Isso eu falo. Entendeu? Mas você não vai expulsar a pessoa da igreja, porque a pessoa errou. Nem Jesus fez isso. O Judas roubava sacolinha, Jesus não expulsou ele. Entendeu? Só que, enfim, lá ele não tinha muita sabedoria. O que o pastor fez?
no meio de todo mundo, ô pastor fulana de trás, tal, traz aqui a sua carteirinha, a partir de hoje você não é mais pastor aqui. Aí, você está excluída. Aí o diabo já estava botando culpa, condenação, pelo que ela fez. O que aconteceu? Ela saiu ali da igreja, foi para casa, o demônio trabalhando na mente dela, ela foi cometer suicídio, se matou. Mas por que o diabo matou aquela mulher? Ele estava tentando voltar de alguma forma para destruir ela. Antes não conseguiu, porque ela foi liberta. Então ele tentou fazer ela voltar atrás no mesmo erro. Dessa vez ele destruiu. O diabo fica tentando voltar. E se você der lugar, ele vai voltar. Por isso que você nunca deve voltar atrás no seu erro. O que Jesus te libertou, permaneça firme na liberdade com que Cristo te libertou. Porque aqueles espíritos saiu, já foi uma luta. Você imagina se esse troço voltar 7 vezes pior. Tem uns que não conseguem voltar mais, então você tem que ficar firme. Até pedir perdão a Deus, meu Deus, me perdoa, até que se eu pensei em fazer isso de novo que eu fazia, ou se eu fiz, se eu me perdoa, me dá força para nunca mais botar isso na minha boca, ou nunca mais cometer esse erro. Você tem que pedir força a Deus. Que se o troço voltar, ele volta com força para destruir a pessoa. Mas Deus não é mais forte? Por isso que eu estou falando. Ele já está avisando, você não dá lugar ao diabo. Senão ele falava, pode dar lugar à vontade. Toda vez que ele entrava, eu disse, não, aí você está tentando a Deus. Aquilo que Cristo te libertou, foge disso. Ah, mas é que eu estava de cabeça quente. Tem hora que dá vontade de tomar um negócio para esfriar a cabeça, você vai estar destruindo a sua vida. É isso que você vai fazer. Isso não vai resolver seu problema, vai te afastar de Deus. Você vai perder sua comunhão com Deus, os demônios vão voltar. E aí? O que você está pensando que você fez? Boa coisa? Não é boa coisa. Então ele está falando aqui, não deixe lugar ao diabo. Eu dou lugar quando eu volto a praticar uma coisa que Jesus já me libertou, quando eu guardo uma raiva, quando eu minto, tudo isso eu dou lugar ao diabo. Quando eu não oro. Quando você não ora. Porque a Bíblia diz que tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Quando você não ora, você está dando lugar para ele voltar. Quando a pessoa não ouve a palavra, está dando lugar para ele voltar. A pessoa não vai nos cultos, não ouve a palavra, por quê? Porque lembra o que ele falou? Quando ele volta, ele acha a casa vazia, a pessoa não tem palavra, ele volta. Então você não pode dar um lugar para ele. Se você der lugar, ele vai entrar. Pastor, e se ele entrar? O diabo, ele tem uma missão muito séria na vida de cada pessoa. Muito pelo contrário, não estou julgando vocês não, mas muito pelo contrário de muitos cristãos, ele leva a sério a missão dele. Entendeu? Tem muitos cristãos que não tem aquele compromisso com Deus, mas o diabo tem aquele compromisso sério de cumprir o que ele veio. Se ele entrar em você e entrar na sua vida, vamos lá no livro de João, olha o que ele vai fazer, porque ele só veio para isso. Então a gente não pode dar lugar para ele, tem que vigiar. Glória a Deus, pedir força a Deus, não dá força, não deixa eu cair nisso aqui, não deixa eu voltar atrás nos meus erros, tem que vigiar, pessoal. Ele vai tentar voltar para a sua vida. Não pensa você que ele desistiu de você, não. O sonho dele seria acabar com você, não acabou porque Deus entrou e não deu mais para ele. Mas se você voltar atrás, ele vem. Ou tu acha que ele vai perder essa oportunidade? Não vai, irmão. Vai não. Ele anda em vosso derredor procurando quem?
Se alguém der lugar, que ele anda assim, ó, procurando quem dá um lugarzinho para ele. Se você der um lugar. Já brincaram de dança da cadeira? Que fica todo mundo rodando assim, só senta rápido. É isso que ele fica rodando assim, ó. Se der um lugarzinho, já está preparado, dá para entrar. Ué. Coisa séria. Lá no João, no João 10, capítulo 10, João 10, 10. Acharam aí, pessoal? Todo mundo achou? Se ele conseguir entrar na sua vida, ele veio para fazer isso aqui, ó. Presta bem atenção, pessoal. O ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele não vem fazer outra coisa senão isso aqui, ó. Ele vai vir para roubar. Roubar o quê? Roubar a tua paz, roubar o teu sossego, roubar a sua alegria, roubar a tua saúde, destruir o quê? A sua família, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua paz. E depois qual é o fim? Matar. Primeiro ele rouba, depois ele rouba, ele destrói, depois ele mata. Ele vai querer executar aquilo que ele não conseguiu lá atrás. Vai ver que ele já te roubou, já destruiu um montão de coisa na tua vida. Quando ele está pensando em te matar, Jesus tirou você da mão dele. Poxa, mais um pouco. Aí o que ele faz? Ele fica naquela esperança de voltar para a sua vida. Se eu voltar, eu executo o resto. Eu vou matar logo de vez. Então ele fica procurando um lugarzinho para ele voltar. E se ele voltar, ele vai querer executar aquilo para que ele veio. Vou repetir, ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então ele vai tentar executar na vida da pessoa essas três coisas. Você está entendendo? Aí Jesus vai e liberta você vai e volta para aquele mesmo pecado. E ele já estava esperando você voltar para pegar você. Por isso que a gente não pode dar lugar a ele. Se a gente der lugar a ele, a gente já sabe que ele vai vir para fazer o quê? Para fazer isso aqui. E Jesus disse, e eu, cadê? A roubar. E eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus já veio para outra coisa. Jesus já veio para libertar você, para salvar a sua família, para te prosperar, para te dar saúde, te dar vida, te dar paz. Mas você não pode dar lugar ao diabo. Se ele entrar, ele que destrói a vida da pessoa. Mas por que Deus está permitindo esse sofrimento? Irmão, para, a gente não pode ficar colocando a culpa em Deus. Jesus, ele falou aqui, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus não, eu não vim para te destruir. Quem veio para destruir foi quem? O diabo. E o que Jesus está orientando a gente fazer? Não dá lugar para ele, que se você der lugar, ele vai fazer isso. A gente é que tem que vigiar a gente. Deus quer te abençoar, quer, mas você não pode. Se você der lugar para ele entrar, o que Deus pode fazer? Se Deus está falando para você não ir, Deus está falando para você não odiar, Deus está falando para você perdoar, Deus está falando para você não voltar atrás do seu pecado, não praticar aquilo que é errado. Se eu faço isso, o diabo entra na minha vida para roubar, matar, destruir, por que Deus tem culpa disso? Deus está me avisando. Não vai. Não faz. Não fala isso.
Então, pessoal, a gente não devemos dar lugar ao diabo, senão ele vai entrar em você, e se ele entrar em você, ele vai entrar para destruir a sua vida, a vida da sua família, porque se ele prender você, como é que você vai ser usado para orar, para libertar a sua família? A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Se o diabo entrar em você, ele vai atacar seus filhos, sua família. Por isso que você não pode deixar isso acontecer, não pode dar lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, aquele que furtava, não furta mais. O que mentia, não mente mais. Entendeu? É mais ou menos assim. O que você fazia lá atrás de errar, acabou. Se você bebia, não bebe mais. Não faça isso, que você vai estar abrindo uma porta. É tudo que ele quer. Um lugarzinho, uma brechinha para ele voltar. E se ele achar uma brechinha pequenininha, ele entra para roubar, matar e destruir. Ele faz uma lenha na vida da pessoa. Faz uma coisinha toda. Já viu aquele balão? Aquelas bolas que eles botam aqui, um montão de brinquedinho. Tem gente que bota farinha de tripa, gente. Que maldade, as crianças, a história, suja as crianças todas. Não tem? É enorme aquele balão, não é? Grande, tá cheio de brinquedo e tal. Se você pegar uma agulhazinha fininha, aquela mais fininha que tiver, dar um furinho, já é o balão. É pequenininho o furinho, mas daqui a pouco você olhar, o troço tá murchinho, acabou. É um buraquinho de nada, mas acabou com a bola. É a mesma coisa, às vezes é um lugarzinho, uma coisinha pouco que você faz que dá lugar ao diabo, mas com essa coisinha ele vai fazer um estrago enorme na sua vida, na sua família. Você pôs só por causa daquela coisinha que eu fiz, mas... Você viu o que aconteceu na vida de Jó? Só por causa de um medinho. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Perdeu a prosperidade toda, perdeu os 10 filhos num dia só. O diabo entrou nele, botou uma doença nele. Não entrou nele não, botou uma doença nele, entrou na mulher dele. Olha a lenha que ele fez na vida de Jó. Por causa de uma coisinha toda. Tu viu Jonas? Tu não ouve falar que o Jonas bebia, fumava, cheirava, roubava, nada disso. Ele só não obedeceu o chamado de Deus. Tu viu o que aconteceu no meio do caminho? O pessoal tentava remar, o troço engrossava cada vez mais, não, ficava uma coisinha toda. Quase morreu todo mundo naquele navio. Aí jogaram ele no mar, ele foi parar dentro da barriga do peixe, cheio de sardinha colado. 3 dias ficou lá sem beber, sem comer, cheio de rosma lá dentro, na profundeza dos mares. Ele falou, do ventre do inferno gritei, onde ele estava? Aí ele só saiu de lá porque ele se arrependeu e clamou a Deus. Ele foi vomitado na areia. Olha tudo isso na vida de Jó, por causa de uma coisinha toda. Você está entendendo? Ah, mas é um pecadinho de nada, pecadinho de nada. Dá um estrago na tua vida. Um pecadinho de nada, ele põe a pessoa lá no leito de dor, lá morrendo lá. Bota entrofiado em cima de uma cama. Ele faz um estrago, pecadinho de nada. Se ele entrar, ele vai querer mexer na tua saúde, na tua prosperidade, na tua família, no teu casamento. Então não dá lugar para ele. E outra coisa, uma das coisas que te ajuda a não dar lugar ao demônio, uma delas, claro, é evidente que é sempre você ouvir a palavra, a outra é oração, irmão. Não deixa celular te distrair, mas não sei o que te distrair, vai orar, pessoal. Cuidado, não deixe o diabo enganar você. Às vezes está falando um montão de coisa, aleluia, glória a Deus, mas você não está orando. Então isso é uma religiosidade, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem tanta amizade com Deus, mas você nem conversa com Ele. Que amizade é essa? Como é que você vai ter amizade com uma pessoa que você quase não fala? Muito de vez em quando você fala com a pessoa.
Mas depois Deus vai achar que está com raiva dele, não quer assunto com ele, vai conversar com ele de jeito nenhum. Entendeu? Não pode ser assim não, tem que cuidar. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra, tira um tempinho, vai, fica você a sós com Deus, conta o louvor, conversa com Deus, você precisa do seu tempo com Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Oi? Pessoal, domingo que vem, o próximo domingo é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus nós estaremos aqui. Outra coisa também que a pessoa tem que fazer, pessoal, tomar a Santa Ceia. Tem gente que não participa da Santa Ceia. A palavra de Deus falou bem claro. Aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne não terá vida em si. Você está até vivendo, mas espiritualmente falando, você está sem a vida de Cristo. E ele disse, eu ressuscitarei no último dia. Se você quer ser ressuscitado por Jesus, você quer morar com ele na glória, tem que tomar Santa Ceia. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas. Deus, nós agradecemos o Senhor, até mesmo se alguém sente que eu acabei dando um lugarzinho ao diabo, eu falei um negócio que eu não deveria, ou eu menti, ou eu voltei atrás no erro, mas eu estou arrependido, não sei o que fazer. O Senhor disse assim, se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Pai, eu, em nome de Jesus, eu posso interceder pela vida dessas pessoas. E eu, em nome de Jesus, eu venho interceder pela vida dessa pessoa que ela errou o alvo. Ela fez aquilo que não era do Senhor, acabou dando um lugarzinho. Eu estou pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe essa pessoa agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor perdoe e que o Senhor purifique essa pessoa, que o Senhor tira dela esse mal, esse desejo maligno, ou aquilo que ela praticou, que acabou abrindo uma porta. Que o Senhor feche essa porta de uma vez por todas. Que o Senhor faça com que essa pessoa tome nojo de todo pecado, de toda iniquidade, de tudo que não é seu. Em nome de Jesus, fortalece essa pessoa. E em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando e paralisando a Satanás. E você que se aproveitou dessa falha para querer voltar, eu estou amarrando você e a sua legião de demônio. E em nome de Jesus, eu mando, eu exijo que saia agora. Solta essas pessoas, em nome de Jesus. Sai da mente, do coração, da alma, do espírito, da visão espiritual, da saúde. Em nome de Jesus, sai dos filhos, sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai da prosperidade. Em nome de Jesus, eu ordeno, eu mando, exijo, saia. E nunca mais você vai voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando, profetizando que nunca mais o demônio volte. Que nunca mais essa pessoa venha praticar mais nada que dê lugar para ele voltar. Em nome de Jesus, eu estou declarando livre, liberto. O Senhor disse que se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. É assim que eu oro, abençoo em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando esse povo para que eles prosperem, cresçam, que eles sejam muito abençoados para a glória do Seu nome.
E peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba aqui os dízimos, oferta, tudo que é entregue aqui no seu altar. E o Senhor diz que me honra e honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um bolinho ali, ó. Tá vendo? Que ontem aí teve um encontro jovem, foi uma benção aí. Ficou aí para a gente tomar um cafezinho agora de manhã. Agora é só pegar o cafezinho ali e cair dentro. Glória a Deus.